agora para falar um pouco de eleições, né? Porque a gente está se aproximando do prazo de definição dos palanques de todos os candidatos, a gente está se aproximando do prazo das convenções eleitorais, dia 20, próxima segunda-feira. Sem ser essa agora, a outra, já começam as convenções eleitorais. Então, a gente vai falar aqui um pouco sobre a definição dos palanques dos dois principais candidatos dessa disputa, que são o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro, porque a gente vai voltar agora aqui para o telão, porque próximo desse prazo, né, de definição dos palanques, de convenções partidárias, os dois candidatos ainda têm algumas indefinições aí em relação a algumas disputas em alguns estados. E isso a gente sabe que é essencial para definir também o cenário geral, né, o cenário nacional. Por isso, vamos aqui então para essa matéria da Karine Souza e também do Kevin Lima. Eles falam o seguinte: às vésperas do prazo para a convenção partidária, os dois nomes na dianteira da corrida ao Palácio do Planalto ainda enfrentam indefinições para fechar palanques importantes. Embora tenham avançado em algumas unidades da federação, o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro correm para definir nomes em pelo menos 7 estados. A convenção partidária tem prazo estipulado entre o dia 20 de julho e 5 de agosto. Esse é o período em que os partidos e os seus filiados se reúnem para poder, então, definir aí as chapas para as eleições. E depois dessa definição, as legendas têm até o dia 15 de agosto para registrar o pedido de candidatura do nome para o cargo escolhido. Enquanto o prazo para uma definição se aproxima, os pré-candidatos pelo PT e pelo PL ainda correm para poder fechar alianças e consolidar palanques estaduais. A montagem dessas candidaturas aos governos estaduais é considerada uma peça-chave para impulsionar as campanhas presidenciais. E aí eles seguem falando que, apesar de Lula e Flávio ainda enfrentarem algumas indefinições, o Partido dos Trabalhadores apresenta algumas vantagens em relação ao PL de Flávio Bolsonaro. Isso nesses arranjos estaduais, né? Levando em conta um levantamento feito pela reportagem mostra que Lula avançou nas negociações em Goiás e agora só tem Minas Gerais sem qualquer definição para as eleições de outubro. E aqui eles também seguem falando que o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro enfrenta impasses nesses seguintes estados: Minas Gerais, Amapá, Pernambuco, Alagoas, Maranhão e Espírito Santo. São esses os estados onde Flávio Bolsonaro ainda enfrentaria algumas indefinições, ainda precisa definir quais vão ser os seus candidatos para fechar então esses palanques. Aqui eles fazem um resumo, mostram, né, que Lula, por exemplo, definiu qual vai ser o seu palanque, por exemplo, em Tocantins. Lá ele vai apoiar a pré-candidatura de Laurez Moreira, do PSD, e que ele também avançou nessas negociações em Goiás e lá então ele apoia Adriana Corse, do PT, para o governo do estado. Em Minas, ainda segue indefinido. Flávio também desatou alguns nós nas últimas semanas e definiu, então, o nome que ele vai apoiar lá no Espírito Santo. Ele vai apoiar, então, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, do Republicanos, que vai concorrer, então, para o governo do estado. E agora a gente chega num trecho aqui da matéria que cita um estado que é crucial para as eleições, que é Minas Gerais. A gente sabe, a gente sempre ouve falar que quem ganha em Minas Gerais ganha no resto do Brasil. Isso porque nas últimas 13 eleições democráticas que a gente teve no Brasil, em 12 delas o presidente eleito ganhou também em Minas Gerais. Só quem não ganhou foi Getúlio Vargas em 1950, mas desde 1945 a gente teve um período aí de ditadura militar. Todos os candidatos venceram em Minas Gerais, por isso essa preocupação tão grande, também a indefinição, porque os candidatos querem ter, sim, um palanque forte em Minas. E aí, o que a matéria deles traz para a gente aqui é que lá em Minas Gerais, o quebra-cabeças do presidente Lula ainda não foi resolvido, ele ainda não conseguiu solucionar, porque nos últimos meses, Lula atuou para costurar
o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSB, para o governo do estado. Mas Pacheco declinou, recusou esse convite por conta do desinteresse em embarcar em mais uma campanha, uma empreitada aí eleitoral. Então, com a recusa de Pacheco, o PT passou a discutir uma alternativa em torno de Marília Campos, que é do próprio partido. A decisão, contudo, ia de encontro aos planos da própria Marília, porque ela já tinha lançado o seu nome para concorrer ao Senado Federal por Minas Gerais. E ela também acabou criticando aí a articulação da legenda e de Lula para tentar lançá-la depois dessa recusa de Pacheco. Com isso, o PT ainda busca alinhar a melhor estratégia para as eleições lá no estado. A gente tem aqui alguns nomes que são os nomes, então, mais cotados para concorrer ao governo do estado de Minas no palanque do presidente Lula. São eles os deputados federais Rogério Correia e também Reginaldo Lopes, ambos são do PT lá de Minas. E a decisão por lançar um candidato próprio também gera impasses entre integrantes da legenda que se dividem. Alguns preferem apoiar o nome de outro partido, fazer alianças, e outros preferem uma candidatura a puro sangue, uma candidatura própria, né? E aí, esses impasses, como traz a matéria aqui, não se restringem ao PT. Flávio Bolsonaro também enfrenta aí esse dilema em relação a quem apoiar em Minas. Ele segue sem um nome para concorrer ao Palácio da Liberdade. E aí a matéria traz aqui que são poucas alternativas, que a possibilidade ventilada, uma delas, é a do senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos. Só que o político vem frequentemente adiando a decisão sobre concorrer ao governo do estado lá em Minas Gerais. E isso tem pressionado o PL, já que o prazo da definição, como a gente falou aqui, vem ficando cada vez mais próximo, cada vez mais apertado. E aí a matéria continua aqui também, trazendo outras indefinições, detalha um pouco mais a questão do Amapá, Pernambuco, Alagoas e Maranhão, e fala que em ao menos 2 desses estados, que são Pernambuco e Alagoas, pessoas que acompanham a articulação acreditam que Flávio Bolsonaro pode acabar sem uma coligação oficial. E aí a matéria lembra aqui que nesta semana Flávio Bolsonaro chegou a cancelar uma agenda que teria em Recife para poder estender a sua passagem lá nos Estados Unidos, enquanto ele estava participando de uma audiência em relação à questão das tarifas que devem ser aplicadas, que os Estados Unidos pretende aplicar ao Brasil, e que aí ele acabou adiando essa volta para o Brasil e essa ida para Recife. Então a matéria segue aqui, você pode acompanhar, ler tudo, esses bastidores da definição do palanque, tanto de Flávio Bolsonaro quanto do presidente Lula, no nosso portal metrópolis.com. Então